Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: pessoas melhores se constroem em situações difíceis, através da fé e da oração. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela Sua presença, pela palavra, pelo alimento. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Às vezes parece que as dificuldades, elas nunca vão acabar. Mal resolvemos um problema e outro começa. Por que será que isso acontece? Será que é um castigo de Deus? Será que é simplesmente azar? Será que é algo que nós fizemos e nós estamos sendo punidos por Deus? Na verdade, a palavra ela deixa muito bem claro: aquilo que a gente deseja e tudo aquilo que não é divino acaba vindo para a nossa vida como forma de tentação. São os nossos maus desejos que acabam construindo uma estrada que nós não podemos caminhar. É uma estrada que não leva para lugar nenhum. Porém, a dificuldade ela se torna suportável quando eu tenho fé em Deus. Quando nos momentos de dificuldade, quando a ansiedade ela está queimando dentro do meu coração, quando o desespero, o medo, a insegurança, eles estão simplesmente na minha cara a todo instante e se manifestam no meu corpo. Sinto dor de cabeça, sinto dor de estômago, sinto pavor e eu simplesmente sinto desespero. São nesses momentos que a oração é o melhor remédio. Quando eu sei que Deus, de alguma forma, vai fazer algo por mim. Quando eu começo a aprender com as coisas que aconteceram, com as decisões que eu tomei que não foram as melhores. Quantas vezes a gente já prometeu para Deus que faria tudo diferente? Nós sabemos exatamente como o problema aconteceu e por que ele aconteceu. Na maior parte do tempo, o arrependimento que nós sentimos não vale a pena. E por que nós somos assim? Por que na primeira dificuldade, muitas vezes a gente prefere acreditar no medo? Por que a gente acha que Deus não tem poder? Porque o poder que nasce em nós vem através da nossa fé. E a nossa fé, ela só aumenta quando nós ouvimos a palavra de Deus. Quando nós começamos a conhecer as maravilhas que Deus fez para o seu povo. Deus, ele deixa muito bem claro, ele não divide a glória dele com ninguém. Então não vai ser através da idolatria, não é pingando de igreja em igreja, de religião em religião, não é simpatia, não é nada. A nossa fé, ela não se alimenta com nada desse mundo. Eu não posso oferecer nada para Deus, ainda que eu deixe de comer alguma coisa como intenção. A única coisa que talvez faça alguma diferença é o jejum. Só que esse jejum ele precisa ser feito em segredo. Um jejum que ninguém saiba. É algo entre você e Deus. Para quê? Para que a nossa carne se enfraqueça e o nosso espírito possa se alimentar. Porque enquanto a gente tem força, a gente continua tentando. Percebe que às vezes o problema lá no começo ele era muito menor. Se você tivesse orado, se tivesse feito da forma que Deus ensina, muitas vezes falado a verdade, quantas vezes nós não insistimos em mentiras e aquilo vai virando uma bola de neve. Chega um ponto que não se sustenta mais. Em tudo, nós sempre estamos querendo se livrar da culpa, para que as outras pessoas muitas vezes não saibam como é o nosso coração. Ah, se elas soubessem o que nós dizemos quando elas não estão perto, ficariam tristes conosco. Nós sabemos muito bem tudo que é certo e tudo que é errado. Então, cabe a nós escolher de que lados nós vamos ficar. Se a gente ir lá em Tiago 1,
versículo 2 e 4, a palavra do Senhor, ela diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Cada vez que eu passo pela prova, cada vez que eu exercito a minha fé, eu tenho mais perseverança, mais resiliência. Eu consigo passar por situações sem me desesperar. E a minha integridade, ela se torna completa, a tal ponto que o mal ele já nem vai mais trazer aquelas coisas na minha vida para me tentar. Às vezes basta você ver uma pessoa para que tudo volte. Às vezes basta um copo de cerveja para que a casa caia. Eu vejo muitas vezes esses tratamentos de dependentes químicos que eles ficam sempre naquilo. Por hoje não, por hoje não, por hoje não. Mas o problema maior que eu vejo é aquela vontade que ainda existe lá dentro. Quando Deus ele faz um milagre, ele faz por completo. Nós não deixamos de ser como o mundo ou como nós éramos por força de vontade ou porque nós negamos todos os dias. Não, nós deixamos porque nós não sentimos mais. Por quê? Porque quando Deus está na nossa vida, a nossa carne ela deixa de militar. A palavra deixa muito bem claro: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, aqueles velhos hábitos e aqueles velhos vícios, eles deixam de existir. Se a gente for ficar olhando pessoas sem Deus, sem o Espírito Santo e sem nada, perfeito o que falam. Mas com Deus nós somos diferentes do que uma pessoa sem Deus. Por quê? Se não tivesse diferença, não teria sentido a gente acreditar em um Deus. Jesus teria morrido em vão na cruz. Só que a gente sempre quer arrumar uma desculpa para dizer assim: olha, eu caí, mas não foi por causa de mim, sabe? Foi a cerveja, foi o cigarro, foi a pessoa, não é o desejo que já estava dentro do meu coração fermentando. Eu gosto muito de um termo que é cavar uma falta. Se a gente olha o nosso Neymar jogando o futebolzinho dele, o cara mal encosta nele, ele já pula e vamos ver se o juiz compra. E assim às vezes a gente faz na vida. Pega um fato pequeno e faz uma falta para justificar aquilo que já estava dentro do nosso coração, aquela maldade. Então a nossa integridade ela não pode se modificar de acordo com as circunstâncias. Ou eu creio ou eu não creio, ou é ou não é. Você não precisa mentir para ninguém. Ninguém aqui está para ser perfeito. Nós nos tornamos melhores dia após dia, batalha após batalha, de joelhos, de pé, dentro do nosso quarto, dentro do nosso trabalho, seja onde for. Uma coisa que eu noto na minha vida, eu sempre estou pensando nas coisas que são de Deus, nas pessoas que serviram ao Senhor, em como deveria ser a vida dela, qual era o sentimento do povo, como que devia estar aquelas coisas. Porque quando você começa a ler a Bíblia, você se transporta para aquela época e para aquele lugar e começa a notar que eram pessoas como nós, que tinham seus anseios, tinham os seus desejos, mas preferiram dar ouvidos à voz de Deus, ao chamado de Deus. Enquanto ninguém aceita esse chamado, fica complicado. Se não fosse Moisés aceitar o chamado de Deus, o que teria acontecido com aquele povo que era escravo? Se não fosse a força daqueles que se indignam, daqueles que permitem ouvir a voz do Senhor e mais, obedecer essa voz a tal ponto de permitir que Deus use da vida, use da boca, use dos recursos, use de tudo. Eu já não fico mais preocupado em odiar, eu prefiro perdoar e seguir em frente. Eu prefiro fazer as coisas que são certas, que me deixam mais fortes. Porque se a gente sofre e volta, sofre e volta, sofre e volta, tem alguma coisa errada. O
perdão, ele não é uma ferramenta para ser usado para voltar para trás. A gente perdoa para seguir para frente. E o perdão, ele precisa de mudança de vida. Não é simplesmente uma palavra mágica. Olha, me perdoa. Se você perdoa de boca e nos teus atos não muda, você está mentindo. Você está usando das coisas que são divinas simplesmente para tirar alguma vantagem. Depois, não é à toa que algumas pessoas, quando dizem algo, não, mas eu juro por Deus. Não, eu só juro. Por quê? Porque a palavra dela já não vale mais nada. Juro pela minha mãe morta atrás da porta. Nem sei por que as pessoas falam isso, mas você percebe que a falta de credibilidade faça que a gente comece a pegar coisas que de repente passam mais do que nós para dizer que aquilo que a gente diz é verdade. Se a gente ir lá em Tiago 1,13, no começo do áudio a gente disse, olha, será que não é Deus que está me punindo? Será que não é Deus que está me castigando pelas coisas que eu fiz? Deus, ele não tem esse tipo de comportamento, ele é inacessível ao mal. E isso não é uma coisa que eu penso não. Lá em Tiago 1,13 a palavra diz assim, quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Então a tentação somos nós mesmos que trazemos para a nossa vida. Todas as vezes que ao invés de aceitar, eu continuo alimentando aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, sempre eu acho que eu estou perdendo alguma coisa que eu gosto. Como se a minha vida, dentro da minha miséria espiritual, aqueles pequenos momentos fossem tudo que eu mereço. É que quando a gente não conhece uma vida cheia de Deus, concordo com você, que talvez aqueles pequenos momentos pareçam alguma coisa, porque dentro da treva que se vive, dentro da tristeza, da amargura, da frustração, de repente faz sentido aquele momentinho de prazer. Mas quantas vezes depois desse momento você não se arrependeu? Quantas vezes você não fez algo e no final você falou, não valeu a pena? Quantas vezes você não se sentiu sujo? Quantas vezes você não fez algo que não durou nada e a consequência ficou na sua vida? E depois você teve que readaptar isso e achar, não, mas sabe, sabe, aquele monte de desculpa. Então uma coisa que nós precisamos perceber é que se você fica pensando em algo que você sabe que não é bom, aquilo vai acabar dominando e vai fazer nascer o pecado na sua vida. Não é Deus que está produzindo aquilo, é você. Ah, mas o que eu faço? Oração. Ah, mas é porque esse tipo de coisa... Louvor. Ah, mas... Leitura da Bíblia. Começa a colocar coisas na sua vida que antes você não tinha. Porque enquanto você continuar fazendo as mesmas coisas, vai continuar tendo os mesmos resultados. Então talvez hoje você passe em branco no outro, mas uma hora vem, uma hora a conta vem. Diferente que quando nós nos fortalecemos no Senhor, parece que aquela vida, ela nem existe mais. Lá em Tiago 1,12, a palavra vai falar justamente isso. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus prometeu aos que o amam. Então nós temos uma promessa de Deus enquanto nós continuarmos fiéis nas aflições. Quantas vezes não deu certo de um lugar, vai pedir revelação no outro, e pede confirmação no outro, e pede prova no outro, e vai lá na outra religião que não tem nada a ver com Cristo, e velhinha para um, e coisinha para outro, e, sabe, essa insistência prova que você não é fiel. Ou você acredita em Jesus até as últimas consequências, e nós não temos outro. É Ele, foi Ele que o Pai nos deu. É Ele que manda o Espírito Santo para nós. Não tem outro. Não adianta a gente querer ficar cavando uma falta, tentando achar um jeitinho. De repente você recebe aquilo que você quer, mas foi o diabo que mandou. O diabo faz milagre também, viu? E esse mundo é dele. E as coisas que estão nesse mundo são deles. O que nós levamos daqui para o céu? Nada. Nada. Zero. E ao invés de você estar perseguindo coisas que você possa levar para o céu, como o amor,
e essa perseverança e essa fidelidade. Não. A gente continua procurando pessoas, continua obedecendo pessoas, continua se entristecendo por pessoas. Ao invés de eu procurar algo que é maior que eu, algo que é eterno, algo que é divino para amar, não, eu quero amar pessoas. Pessoas que cada uma tem um interesse, enquanto te interessa, melhor pessoa do mundo, não interessa mais, crucifica. Se eu escrever ladrão no meu Face, a quantidade de pessoas que vão se levantar contra mim, independente se desde 2012, eu falo de Deus, não, sobre isso você não pode dar a sua opinião. Eu dou a minha opinião sobre o que eu quiser, do jeito que eu quiser, você não paga as minhas contas. Se você fosse tão bom quanto você pensa que estaria fazendo o mesmo trabalho que eu na vida de outras pessoas, levando o evangelho, não recebendo o evangelho como um miserável, que só reclama, que envergonha a família, que está aí se achando melhor do que é, e no fundo está sempre sozinho. E eu falo uma coisa para você, eu já fui como você. Se hoje eu anuncio o evangelho é porque Jesus teve misericórdia de mim. Eu já defendi o errado. Só que eu tenho humildade de reconhecer que eu preciso de Deus, que sem Deus nós não somos nada. Quando você tiver humildade de poder reconhecer, sabe, de sair daquele lado negro, de sair daquilo. Tem gente que quer ficar julgando. Se você fala de Deus, ele está olhando a tua vida, né? Ele quer saber se você é digno ou não é digno de falar de Deus. Enquanto a gente fica ouvindo pessoas, você perde a oportunidade de ouvir a Jesus. Por isso eu falo, continuo repetindo, leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Começa no Novo Testamento, lá em Mateus. Vai seguindo em frente. Terminou? Pode começar no começo. Tem uma tradução que chama Nova Tradução na Linguagem de Hoje, NTLH. Se você quiser comprar uma Bíblia física, compra dessa. Tem aplicativo de celular. Esse aplicativo de celular você consegue colocar para ouvir ela. Eu tenho o costume de ouvir quando eu estou tomando banho. Então toda vez que eu tomo banho, eu estou ouvindo a Bíblia. Todos os dias. Todos os dias a gente toma banho. Todos os dias eu escuto a Bíblia. Então eu não canso de repetir, e eu não falo isso para me vangloriar, porque como se fosse um artifício, eu leio a Bíblia. Mas eu já fiz mais de 5 vezes isso, mais de 1.600 dias. Desde 2018 tenho esse hábito, que traz grandes frutos para a minha vida. E é por isso que eu digo, leiam a Bíblia. É bom ouvir a palavra de Deus, é bom estar em comunhão, é bom orar, é bom ir na igreja, é bom tudo. Mas melhor ainda é deixar Deus falar diretamente com você. Melhor ainda Deus poder usar da sua vida, da sua boca, do seu entendimento, que Deus possa te dar sabedoria para viver os teus dias, governar a sua família, governar a sua vida, ajudar outras pessoas a encontrarem o amor. Então as coisas têm que ser desse jeito. Então, para de julgar um pouco os outros, querendo defender, porque não sei o quê. Sabe, você tem a tua opinião? Ótimo, os outros têm a dele. Só que você tem argumentação? Eu gosto que todas as frases que eu coloco os versículos bíblicos. Não prego a minha opinião, prego palavra. E tem gente que quer dar interpretação. Cara, pouco me importa a tua interpretação. Põe o versículo que eu escuto Deus falando comigo. A tua palavra, a tua interpretação que você acha, guarda para você. Se a tua interpretação não muda a tua vida, tem alguma coisa errada naquilo que você acredita. Se a tua interpretação não consegue dar obediência para a tua própria vida, você não consegue atingir as tuas metas, você não atinge nada. É uma pessoa que tem uma boa oratória. E aí? Vai morrer falando? E aí? Não tem nada. Nada. Para que mente? Para que engana? Para que manipula? Para que modifica? Para quê? E aí, cadê? Sabe, gente assim, misericórdia. Eu quero gente de verdade. Gente que erra e fala, olha, eu errei. Cara, eu amo de paixão aqueles que tentam e não tem medo de errar. Porque no final, depois de toda a aflição, a pessoa tá lá, olha, eu caí, mas continua aqui.
Olha, eu caí, mas eu vou ouvir mais um dia o áudio. Eu caí, mas eu vou ler mais um dia. Meu, eu também caí e caio, e é normal. Mas nós não podemos largar da mão de Deus. Então, cada dia que passa, nós aprendemos mais. E nós vamos receber esse prêmio da vida que Deus prometeu aos que amam. Eu amo ao Senhor. Você ama? Você ama a Deus sobre todas as coisas? Dessa vida, o mais importante que nós temos é Deus. E é a única coisa que nós vamos levar, mais nada. Todos os teus amores, todos os teus dramas, todos os teus sonhos, todos os teus recursos, tudo vai ficar aqui, não vai ficar nada. Então, às vezes, você está economizando para quem? Você quer deixar para quem? Para quem que você está deixando a tua herança? E é aquela miséria toda vez. Sabe, não consegue pagar nada para ninguém. Essa ideia de dividir tá sobrando. Não, mas tem que ser justo. Cara, para de ser miserável. Que você morrer, você vai largar para os outros e você está aí sendo miserável. Perde a oportunidade de ter comunhão, de um sorriso e de coisa. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Lembra que esses dias e essa situação da sua vida, se você continuar firme, vai ter dias melhores, vai ver que nada foi em vão. A nossa fé e a nossa oração, ela pode transformar a nossa vida. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um bom dia.